Olá, no programa de hoje você vai ver o documento emitido pelo Vaticano sobre eutanásia. A gente também mostra uma reportagem especial sobre um projeto que ajuda crianças órfãs em Camarões e ainda a bênção do Papa Francisco para quem luta contra o aborto. O Papa enviou uma mensagem à ONU. Ele reforçou que a pandemia mostrou que não podemos viver uns sem os outros, nem uns contra os outros. O Papa enviou uma mensagem à Assembleia Geral da ONU, que se reuniu em Nova York até dia 29 de setembro. As Nações Unidas, em 2020, estão celebrando 75 anos desde sua fundação. O Papa Francisco registrou esta mensagem em que aborda os inúmeros problemas que afligem a humanidade, a começar pela pandemia do coronavírus. Porque, repito, de uma crise não se sai. Porque, repito, não se sai da mesma crise. Ou saímos melhor, ou saímos pior. A pandemia nos mostrou que não podemos viver sem uns aos outros, ou pior, uns contra os outros. Em sua mensagem, o Papa mencionou outros desafios, como o desemprego, a insegurança econômica e a necessidade de fortalecer o sistema público de saúde. E por isso que o Papa insistiu nisso. Renuevo o chamado aos responsáveis políticos e ao setor privado. Renovo meu apelo aos responsáveis políticos e ao setor privado para que tomem as medidas adequadas para garantir o acesso às vacinas contra a Covid-19 e às tecnologias essenciais para o tratamento dos enfermos. Se alguém deve receber prioridade, é os mais pobres, os mais vulneráveis, as pessoas que são discriminadas por falta de poder e recursos econômicos. O Papa Francisco lamentou a violação dos direitos fundamentais, perseguição religiosa e as muitas crises humanitárias em curso. Ele também denunciou a violência contra as crianças, incluindo o aborto. Desafortunadamente, os países e as instituições. Infelizmente, países e instituições internacionais também estão promovendo o aborto como um serviço essencial na resposta humanitária. É triste ver como se tornou fácil e conveniente para alguns negar a vida como solução para os problemas que podem e devem ser resolvidos, seja para a mãe ou para o nascituro. Tanto para a madre como para o ninho não nascido. O Papa Francisco também repreendeu as Nações Unidas por não ter feito progresso em suas metas de longo prazo por anos. Ele pediu ao Conselho de Segurança para ser mais eficaz e suspender as sanções internacionais que afetam negativamente a população. Essa semana, o Papa Francisco abençoou um sino em mensagem especial aos fiéis poloneses. Durante seu encontro semanal com os peregrinos, o Papa Francisco enviou uma mensagem especial aos fiéis poloneses. Ele disse que após a reunião, ele abençoaria o sino A Voz do Não Nascido, encomendado pela Fundação Sim à Vida. Acompanhará os eventos destinados a lembrar o valor da vida humana desde a concepção até a morte natural. Seu toque pode despertar a consciência dos legisladores e de todos os homens de boa vontade na Polônia e em todo o mundo. O Papa Francisco dirigiu-se a um pátio separado do Palácio Apostólico, onde abençoou e, após 2 tentativas, tocou o sino simbólico apresentado pela Fundação. O sino será colocado na paróquia de Todos os Santos, em Kołbusowa, na Polônia. O Papa homenageou a Inspetoria de Segurança Pública do Vaticano pelo aniversário de 75 anos da instituição. O Papa Francisco teve uma audiência com membros da Inspetoria de Segurança Pública do Vaticano, no 75º aniversário de sua fundação. Eles são a polícia italiana que trabalha em território do Vaticano, especialmente na Praça de São Pedro. O Papa Francisco primeiro agradeceu à orquestra da polícia pela interpretação da Por una Cabeça, de Carlos Gardel, que encheu o Salão Paulo VI enquanto ele cumprimentava os presentes a caminho do palco. Gostaria de agradecer porque foi bom entrar no salão com a saudade do outono em Buenos Aires. Obrigado.
Em seguida, dirigiu-se ao restante da polícia com palavras especiais de agradecimento, relembrando o trabalho incansável destes homens e mulheres ao longo da história da entidade. Serviço, caracterizado da solerzia profissionalidade. Muito obrigado pelo seu precioso serviço, caracterizado pela diligência, profissionalismo e espírito de sacrifício. Admiro, acima de tudo, sua paciência em lidar com pessoas de diversas origens e culturas, e eu diria, em lidar com padres. E me permito dire, nel dover trattare con i preti. A polícia italiana coordena os esforços de segurança para o Papa, sempre que ele viaja pelo país, o que o Papa Francisco prontamente se lembrou. A riconoscenza si estende anche al vostro impegno de acompanhar-me durante gli spostamenti. O meu reconhecimento estende-se também ao esforço de me acompanhar durante as minhas viagens por Roma e as minhas visitas às dioceses e comunidades da Itália. É um trabalho árduo que exige discrição e equilíbrio para que os itinerários do Papa não percam seu caráter específico de encontro com o povo de Deus. Por tudo isso, mais uma vez, agradeço. Per tutto questo ancora una volta vi sono grato. Após o discurso do Papa, os presentes oraram a São Miguel Arcanjo, patrono da polícia italiana. Após a oração e a bênção do Papa, Luciana Lamorghese e Franco Gabrielli, chefe da polícia, entregaram esta placa dourada ao Papa. O Papa Francisco então caminhou pelo palco para agradecer pessoalmente aos músicos, entre eles o tenor Francesco Grollo, cuja voz encheu a sala no encerramento da audiência. Durante o Ângelus dessa semana, o Papa Francisco disse estar muito preocupado com a situação no Cáucaso. Ele também deu um destaque ao Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. Papa Francisco está acompanhando de perto o desenrolar da crise entre Armênia e Azerbaijão, dois países que visitou em 2016. Antes do Ângelus, o Santo Padre se encontrou com o líder da Igreja Apostólica da Armênia, Karekin II. Papa Francisco também mencionou que 2 dias mundiais estão começando a ser celebrados. Um deles é o Dia Mundial do Turismo. A pandemia ha colpito duramente. A pandemia afetou severamente esse setor, que é importante em muitos países. Quero enviar o meu suporte para todos que trabalham com o turismo, especialmente para as agências familiares e pessoas jovens nesse mercado. Por outro lado, o Papa também relembrou o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, o qual é promovido pela Igreja desde 1914. Esse ano, quero dedicar minha mensagem para aqueles que estão internamente deslocados, que são forçados a fugir, assim como aconteceu com Jesus e sua família. Assim como Jesus, eles são forçados a fugir. Como Jesus, costretti a fugire. Na Praça de São Pedro tinham alguns refugiados e migrantes ao redor do monumento que Papa Francisco inaugurou há 1 ano. O trabalho artístico é dedicado a todos os migrantes chamados de anjos desavisados. A estátua tem um barco com 140 migrantes e refugiados, o mesmo número de colunas da Praça de São Pedro. Este é um trabalho feito pelo artista canadense Timothy Smalls, o mesmo que criou a obra famosa no Vaticano, Jesus Sem Teto. Depois do intervalo, você vai ver o documento emitido pelo Vaticano sobre eutanásia.